Esse garoto sofre bullying por ser novo na escola e brigou com várias gangues. Mas o que ninguém sabe é que nas áreas subterrâneas ele é o maior campeão, derrotou diversos inimigos e você não vai acreditar no motivo dele fazer tudo isso. Seu nome é Tommy Riley e ele acabou de se mudar com seu pai para um bairro pobre, cheio de gangues. No caminho da escola, uns caras mexem com ele, só que ele ignora. Chegando lá, ele percebe que alguns desses caras são da mesma turma que ele. I got a gun. Como acabou de ser transferido, Tommy não quer arrumar problemas. Então ele obedece quando mandam um garoto trocar de lugar 3 vezes. E quando ordenaram pela 4ª, ele decide continuar lá e manda os valentões irem embora. A professora chega na hora e manda todos se sentarem antes que uma briga começasse. Eles saem, mas dizem que vão resolver as coisas durante o recreio. Chegando a hora, os caras procuram o Tommy e estão com vários amigos. A sorte é que uma outra gangue aparece e os 2 grupos começam a brigar. Os líderes decidem fazer um duelo e inclusive um deles estava com uma faca, mas os professores chegam e param tudo. Depois da aula, Tommy ainda tem que lidar com os cobradores de dívida porque seu pai é viciado em jogos de azar. Ele ficou assim depois que perdeu a sua esposa. Eles fazem algumas ameaças e vão embora. Não vou pagar a conta, meu irmão! Mais tarde naquela noite, seu pai chega e aí ele pergunta sobre seu primeiro dia na nova escola. Tommy mente dizendo que tá tudo bem, mas seu pai sentiu que ele estava escondendo alguma coisa e faz o garoto contar sobre os cobradores. Seu pai fica triste e promete que vai consertar tudo porque encontrou um novo emprego em uma outra cidade. Tommy encontrou um trabalho de lavador de pratos em um restaurante dos pais de um colega. Certa noite, os valentões vão nesse lugar só pra provocar ele, e conseguem. Depois que o derrubaram e riram dele, Tommy se levanta e bate em 2 deles. Quando ele estava prestes a bater no terceiro, um velho de repente aparece e interrompe. Seu nome é Jack, e ele é promotor de boxe. O velho oferece uma chance de lutar em uma partida ilegal em troca de $1.200 e Tommy aceita. Eles se cumprimentaram enquanto a filha do dono do restaurante assistia a tudo. Na noite seguinte, ele visita o local de luta e conhece o Noah. Esse é o homem que vai cuidar dele enquanto estiver lá. Noah diz que a luta vai ser contra o Peste Negra, e esse cara gosta de jogar sujo. Tommy encontra seu colega de escola chamado Romano, e ele o avisa para tomar cuidado com a mão direita, e chega a hora de entrar no ringue. Todos estavam apostando na vitória do Peste Negra, e vemos que ele jogou o cotovelo na cara do Tommy, e isso é contra as regras. E depois ele ainda acertou a virilha dele com força total. O árbitro ignora, já que nessa arena tudo é permitido. Só que depois de um tempo lutando, o Peste Negra começou a cansar, e Tommy aproveita para dar uma sequência de ataques que o derrubaram. No final, ele venceu sua primeira luta, deixando todos em choque. No dia seguinte, Tommy vai pegar o pagamento com o chefe. Seu nome é Horn. Ele gostou do estilo de luta do garoto e pediu para ele lutar mais, só que ele recusa porque só queria $1.250. Você aceitaria lutar em troca de todo esse dinheiro? Deixa aqui nos comentários que a gente vai te dar um coraçãozinho. Depois disso, Tommy se encontra com Dawn, e ela não quer que ele seja um lutador ilegal e fica aliviada ao saber que foi só uma vez. Tudo mudou quando Jack pediu para Tommy encontrar Horn novamente à tarde. Depois de um pouco de conversa, Horn finalmente revelou que os 2 cobradores de dívida que tinham ido na casa de Tommy eram seus homens. E para piorar, seu pai começou a jogar novamente e aumentou sua dívida para $15.000. Mas Horn tem uma solução para ele pagar facilmente a dívida de seu pai. Tommy só precisava ser o lutador dele em algumas partidas. O garoto aceita e no caminho de casa encontra seu colega da escola Lincoln sendo ameaçado por uma gangue. Ele decide ajudá-lo, mas como estavam em desvantagem, eles fugiram. Depois disso, os 2 conversam e a gente descobre que Lincoln já tem uma esposa e filhos apesar de sua idade. É por isso que ele escolheu ganhar dinheiro para sustentar sua família, se tornando um lutador de boxe legal. Mais tarde naquela noite, Tommy decidiu assistir à luta de Lincoln, e seu novo amigo parecia estar perdendo. Mas no final, ele conseguiu ganhar a luta. Depois disso, ele vai à casa de Noah e pergunta sobre o passado de Horn. Acontece que Horn é um ex-boxeador, e até mesmo ganhou o título mundial peso pesado. Ele só perdeu uma vez, e teve que se aposentar depois de uma lesão na perna.
O tempo passa e a vida de Tommy tá melhor do que nunca. Ele e Dawn começaram a namorar e desenvolveu uma amizade com Romano e Lincoln. Mas em uma luta aconteceu uma tragédia com Romano. Ele estava lutando com Shortcut e quando o combate entrou na 5ª rodada, Shortcut pingou um líquido misterioso em suas luvas. Então, quando a luta começou novamente, o cara prendeu o pescoço de Romano para ele inalar o cheiro do líquido. E assim que ele soltou o aperto, a visão de Romano ficou embaçada. Shortcut aproveitou essa oportunidade da melhor forma possível, batendo nele brutalmente e não queria parar. Tommy viu que o árbitro não tinha a intenção de parar a luta e decidiu ele mesmo parar. Romano já estava inconsciente no canto do ringue e no dia seguinte recebeu visita para ver como ele estava. Os médicos declararam falência cerebral. Tommy tem a chance de se vingar quando for enfrentar Shortcut no ringue. Mais uma vez o cara tenta fazer sua jogada suja, mas dessa vez seus truques não deram certo, porque Tommy notou o líquido em suas luvas. Tommy decide jogar sujo também e acerta a virilha do Shortcut, além de dar uma sequência sinistra de socos para ganhar a primeira rodada. O único amigo de Tommy que sobrou é Lincoln, mas um dia enquanto ele estava treinando acabou caindo no chão por algum motivo. E vemos que na semana passada ele foi atingido na cabeça com muita força, causando danos cerebrais. Mandaram ele tirar um tempo do boxe de pelo menos 60 dias. Caso contrário, poderia ter danos permanentes. Mas Horn tinha outras ideias para Lincoln. Ele quer fazer os dois amigos lutarem e o cara já tinha aceitado. Mas não importava o que Tommy dissesse para ele, Lincoln estava determinado a lutar. Horn tinha prometido levar Lincoln para o nível profissional se ele vencesse a luta. O tempo passou e o dia finalmente chegou. Ao contrário de Lincoln, Tommy não estava nem um pouco feliz. Ele jogou de forma passiva e Lincoln bombardeou com ataques rápidos. Se o jogo continuar assim, Horn não vai pagar a eles porque a partida tá chata. Então, no intervalo da 2ª rodada, o cara ameaçou Tommy segurando Dawn, dizendo que ele poderia fazer o que quisesse com ela se Tommy não lutasse sério. Tommy não pode acertar Lincoln na cabeça porque seria fatal, e escolheu socar ele no corpo durante toda a luta, dizendo que Horn só se importava com dinheiro e que sua vida tá em risco. Mas Lincoln respondeu a todas as suas palavras batendo na sua cabeça. Nesse momento, Tommy desiste de persuadi-lo e pediu para ser acertado com toda a sua força. Para sua surpresa, Lincoln finalmente percebeu que tá tudo errado e eles não deveriam ter tido essa luta. Ele escolheu parar tudo, e Horn fica furioso, entra no ringue e ordena que os dois voltem. Mas Lincoln se recusa e diz que vai parar de trabalhar para ele. O chefão perde o controle e acerta o Lincoln na cabeça, mandando-o para fora do ringue. Tommy desafia ele para um duelo, e se ele ganhar, Horn deve limpar a dívida do pai dele, mas se o vilão ganhar, Tommy deve trabalhar para ele para sempre. O cara aceita com uma condição. Eles tinham que lutar sem luvas. Ele humilha Tommy no início da luta porque tem muita experiência, mas sua arrogância foi a causa da sua queda. Tommy pode ser jovem, mas é muito inteligente. Primeiro ele deixou Horn acertá-lo na cabeça para quebrar um dos seus dedos. Então ele zoou ele e percebeu que raiva era o ponto fraco do cara. Mas isso sozinho não foi o bastante para vencê-lo. Então Tommy fingiu que seu braço direito estava quebrado para pegar Horn desprevenido, e no momento certo acertou 14 socos nele e o derrubou. Depois disso, seu pai finalmente se livrou da dívida, e na cena final, a gente vê Tommy celebrando sua vitória com Lincoln e Dawn. Ficou com vontade de ver mais? Dá uma olhada nesses vídeos que eu separei só para você.